Nesta oportunidade eu quero compartilhar com você em Mateus capítulo 17, a partir do verso 24 até o verso 27, falando sobre o fato de Jesus pagar tributo. O texto é curto e eu quero ler com você. Diz assim: chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então, os filhos estão isentos. Mas, para que não se escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. É interessante quando a gente olha esse texto e eu fiquei pensando sobre um tema que me foi muito sugestivo. Eu quero compartilhar com você um cofrinho diferente. Geralmente as pessoas, quando vão juntar dinheiro, juntam naqueles cofrinhos de plástico, geralmente um porquinho ou alguma coisa que possa ter, né, um simbolismo, né, de cofre, às vezes tipo um copinho, coisas assim. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus tem um cofre diferente, né? O cofrinho de Jesus é um peixe. É interessante, eu nunca vi um cofre de peixe. É a primeira vez que eu vejo isso na palavra de Deus. E Jesus, então, ele é surpreendido, não no sentido de vivenciar o fato, mas sendo ele Deus, ele não pode ser pego de surpresa, mas a ideia de surpreendido aqui é com o fato de que, sendo ele o próprio Deus, o Filho de Deus, judeu, estando ele ali em Cafarnaum, ele diz que ele é um dos da terra. Na verdade, os impostos eram cobrados a pessoas que não eram da terra, viajantes, pessoas que estavam passando. E 2 dracmas, né? Equivalia aí, no caso, a um estáter. Ele valeria mais ou menos 2 dracmas e meia, quase 3. É muito impreciso daquela época. E Jesus então pede a Pedro que vá ao mar, lance o anzol e retire de lá um peixe que na sua boca teria um estáter que dava para pagar o imposto por ele e por Pedro. Bem, algumas lições nós poderíamos tirar desse texto. A primeira grande lição é: Deus não trabalha sozinho. Desde que Deus planejou a criação, ele sempre convocou a Triunidade para estar junto, apoiando e fazendo todo o trabalho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, com a presença do ser humano, ele continua sendo um Deus democrático, onde ele trabalha na cooperação de todos, ou seja, contando com a cooperação de todos, inclusive do ser humano. E é interessante nós notarmos que antes mesmo de Pedro adentrar a casa, Jesus já sabia da sua dificuldade, o que Pedro estava trazendo no coração. E Jesus então, como ele não pode ser apanhado de surpresa, ele surpreende. É interessante que é ele quem surpreende a Pedro, quando aí no versículo 25, Jesus então antecipa dizendo, é interessante essa expressão, né, que mostra a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, ou seja, sendo Deus na sua plenitude, usando todos os seus atributos. E Jesus logo dá uma questionada em Simão. O que te parece, Simão? Ou seja, o que você acha disso, né? Imediatamente Jesus segue dando já a resposta àquele questionamento, trazendo outros, né? É lícito, então, aquele que é da terra pagar tributo? Não, não é. Então, e os seus filhos devem pagar ou só os estranhos? Só os estranhos seria a resposta. Mas
Jesus não caminhou naquela direção. Ele poderia revogar a ideia de que ele era o próprio Deus encarnado, ele havia criado a terra, todo o universo, né? Como diz a palavra do Senhor, é a terra, a sua plenitude, o mar e tudo que nele há, ou seja, tudo foi criado por Jesus, ele poderia passear pela terra inteira sem pagar nada, nenhum tributo. Mas para que não houvesse escândalo, Jesus paga. Aqui tem uma grande lição para nós. Primeiro, que ele antecipa. Deus sempre se antecipa, ele não pode ser pego de surpresa, ele surpreende. Então, se você crê que Deus tem poder, que ele age de forma surpreendente, se antecipando a tudo, qual é o segredo? Clamar a Deus em oração. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Se você traz tudo em oração, o próprio Deus ele vai ficar encarregado, incumbido, responsável por não ser surpreendido, e você também não sofrerá surpresas desagradáveis. Ele vai sempre nos surpreender com milagres que vão antecipar as circunstâncias da vida. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não vai passar por sofrimento. Eu estou dizendo que ainda que venham os sofrimentos, Deus vai te surpreender com consolo, paz, esperança, força, vigor, coragem, para que você possa enfrentar as dificuldades, as durezas da vida. Ainda que possa ser surpreendente para as outras pessoas, o que vai te surpreender é o fato de que você tem um Deus que te sustenta apesar das circunstâncias. Um outro fato que chama a atenção é que o próprio Senhor Jesus Cristo, diante da dificuldade que parece ser quase que insolucionáveis, ele traz a solução de situações das menos imagináveis. É que milagre é assim, não dá para imaginar. Como imaginar que Pedro iria lançar um anzol ao mar e o primeiro peixe que ele pescasse viria com um estáter na boca? O estáter ele era cunhado em Corinto, na cidade de Corinto, e ele equivalia mais ou menos a uns cerca de 2,5 centímetros, quase 3 centímetros, né, arredondado, e ele valeria aí num peso de umas 8 gramas de prata. Ele vinha cunhado e ele equivaleria a quase 3 dracmas, 2,5 dracmas, não pode ser muito preciso. E com isso ele pagaria por Pedro, né, os tributos, e por Jesus, e ambos não traria escândalo. A questão de Jesus que eu acho muito bela é essa: se for preciso, pague o preço mesmo que você não deva. Às vezes, quem se cala não se cala porque consente, se cala para que não haja um mal maior. O silêncio nem sempre é uma resposta de concordância. O silêncio fala muito mais do que muitas palavras. E Jesus silenciou ali para que não houvesse escândalo e ele tivesse a oportunidade de pregar o evangelho. Em Cafarnaum, se você for lá no capítulo 1 de Marcos, no verso 21, você vai ver Jesus na sinagoga, você vai ver Jesus em outros momentos dentro de Cafarnaum, evangelizando, confrontando os judeus para que eles pudessem crer no Salvador, crer nele como o próprio Deus encarnado. E isso chama muito a nossa atenção, porque Jesus ele está pagando para poder estar anunciando o evangelho. É o peso da palavra. Às vezes você é obrigado a pagar mesmo sem estar devendo. Foi isso que aconteceu com Jesus. E aquele cofre é muito interessante porque ele é um cofre diferente, no mínimo estranho, né? Na boca de um peixe vivo você tirar um estáter, era quase que impossível imaginar isso. Por isso, os milagres não podem ser compreendidos. Às vezes, aos olhos humanos, eles não podem ser explicados pela ciência, não podem ser entendidos pelas circunstâncias. Por isso, leva o nome de milagre. E Jesus é assim, ele faz grandes milagres. Quando nós cremos nele, o maior de todos os milagres é o milagre da salvação. Quando você crê nele como seu Salvador, você tem tirado de dentro de si depósitos de coisas ruins e no seu coração abre um cofre para que Cristo deposite coisas boas, né?
Aquele peixe, ele regurgita uma moeda, um estáter, para pagar o imposto. E com Cristo, em que você vai depositando no seu coração, ele vai colocando valores que são inimagináveis, inigualáveis. São valores da palavra, são os valores de Deus, os valores no caráter, valores na moral, valores nos bons costumes, valores que vão sendo acrescentados à sua vida. E agora o cofre diferente não é mais o peixe, o cofre sou eu e você. Que guardamos um tesouro esplêndido, que Paulo fala que são tesouros em vasos de barro. Somos sim barro, somos frágeis, somos quebráveis, somos moldáveis. Mas o mais importante não é aquilo que somos, mas é o que temos. O que temos em nosso coração é a presença de um Deus tremendo que ama a todo pecador e que deseja que cada um se salve. O desejo de Jesus é que eu e você o encontremos e que façamos do nosso coração, da nossa mente, um cofre diferente. Um cofre que acumule a palavra de Deus. Por isso lá o salmista diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele também diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A preocupação de Davi, ao escrever o Salmo 119, era indicar e apontar um caminho para nós através da palavra. Que grande tesouro você pode esconder em você. Não esconder no sentido de não expressar nem mostrar a ninguém, mas esconder no sentido de guardar e fazer uso na hora certa, no tempo próprio. Um outro fato que chama a atenção é que Pedro, ao tirar o peixe, ele encontra a moeda. A palavra de Jesus, ela é tremenda, né? Ela é poderosa. Como encontrar um estáter, uma moeda na boca de um peixe? É a mesma coisa. Como encontrar tesouros nos lábios de pessoas que às vezes antes tinham uma vida terrível, uma vida inimaginável. Às vezes você fala assim, pô, mas fulano era pinguço, era drogado, era prostituta, era isso, era aquilo, da pior qualidade na sociedade. Aí você encontra depois com essa pessoa convertida. E você pensa assim, caramba, nunca imaginei que fulano pudesse ser assim. Na verdade, o fulano não era assim. Foi Deus que o fez assim. A conversão promove transformação. A Bíblia fala no grego em metanoia, mudança de mente, né? Mudança de mente que produz mudança de atitudes. Coisa linda que Jesus faz. Ele tem poder para transformar a minha vida e a sua. Nos nossos lábios de peixe podem ser encontrados muito mais do que um estáter. Pode ser encontrado os tesouros de uma vida eterna em Cristo Jesus. E por último, a última lição que eu queria deixar para você é o fato de Jesus ser cívico. Ele respeitar as autoridades. Ele respeitar quem está no poder. Ele, embora confrontasse as pessoas, enfrentasse o poder, no sentido de ter argumentos para apontar a corrupção, a maldade, a malignidade, e ele mesmo ser vítima disso, o que mais me encanta é que Jesus Cristo ele tem um comportamento cívico. Ele vai ao encontro daquilo que era da sua época, ele vivencia aquilo de maneira plena. E ele então não se recusa a pagar o tributo, mas ele o paga para que possa não trazer escândalo. Pense nisso. Lembre-se, se o próprio Filho de Deus buscou ser fiel e honesto no seu tempo com um povo desonesto, nós também não podemos ser desonestos porque as pessoas são desonestas. Não. Nós precisamos lutar em favor da honestidade, da boa palavra, da boa conduta, da moral, dos bons costumes, não simplesmente porque a gente está lutando porque encontramos uma bandeira, ou vamos desanimar da luta porque encontramos barreiras. Não. O importante é que nós vivamos assim, pensemos assim, reproduzamos o nosso discurso porque somos assim.
não porque somos melhores do que ninguém. É isso que eu acho bonito em Jesus. Ele não se colocou nem melhor nem pior. Ele simplesmente se colocou no meio das pessoas sendo diferente. E é isso que a gente precisa fazer. Viver em Cristo uma vida diferente nesse mundo, não para que possamos confrontar as pessoas, mas para expressar a nossa fé em Jesus, o nosso amor a Deus e também a nossa oportunidade de testemunhar aos outros. Que Deus te abençoe, que você não perca a fé. Lembre-se, em você há um grande tesouro que é Jesus Cristo. E se você ainda não é esse cofrinho, corre, abra sua mente, o seu coração e deixe Cristo entrar. Você terá o maior de todos os tesouros habitando em sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor deposita em nós toda a confiança. O Senhor não vê o que somos, mas o Senhor enxerga aquilo que podemos vir a ser em tuas mãos. Usa-nos, ó Pai, abençoe-nos, faz com que em nós brote cada vez mais tesouros da palavra, para que possamos viver e compartilhar a fé. Tem misericórdia do teu povo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você que está aí ouvindo a nossa mensagem, não esqueça de compartilhar com seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. Também quero pedir a você que deixe um like, um joinha, ou então toque lá no sininho, faça a sua inscrição, porque nós temos agora esse canal no YouTube e ele pede que nós possamos ter cada vez mais inscritos para assim manter o nosso canal. Conto com você, com a sua ajuda, que Deus te abençoe e que nós tenhamos uma semana rica e abençoada com Jesus. Amém? Um grande abraço, até a próxima, se Deus assim nos permitir.